Pessoal, aqui é Sodré e eu vou fazer um breve comentário sobre uma divulgação polêmica que a gente fez aí, né? Que é sobre o resumo do artigo. Quer dizer, o artigo toca em dois universos, né? O primeiro que não houve constância de decaimento radioativo quando a geologia assume o impacto Terra, que bateu um gigante asteroide na Terra e formou a Lua, um pedaço da Terra formou a Lua. E quando admite também Vredefort, que é um impacto maior que o Chicxulub. E quando admite o Chicxulub, por quê? Porque esses gigantescos impactos, eles têm efeitos de diferencial de carga, né? Eles vêm do espaço. Você lembra do pente atritando com o cabelo, depois você coloca no pente num papelzinho, aí puxa o papelzinho, fica negativo, positivo, aí fica carente de elétrons. Essa diferença de carga num asteroide é gigantesca. Ela fabrica plasmas gigantescos. Quem não sabe o que é plasma, vai aí no oxiporte, plasma, essas máquinas de cortar aço, ela corta o aço igual corta a manteiga. Por quê? Porque são elétrons em altíssima velocidade. Isso um plasminha pequenininho, né? Feito aí de diferencial de carga de 100 amperes. Agora, a amperagem de o diferencial de carga fabricado por um asteroide é gigantesca, entendeu? Então ele não é só elétron que vai estar nadando nele, são partículas pesadas. Então você tem um mar de coisas acontecendo num plasma gigantesco. Logo, arranca nêutron e próton sim de elementos estáveis, transforma elementos estáveis em elementos radioativos, e não só no local do impacto, como no efeito antipodal, que é o efeito do outro lado do planeta. Então o Chicxulub, tem publicações que eu cito aí, bateu num lado do planeta, formou o Deccan, que é a formação de vulcões lá na Índia, né? Engraçado que antes da publicação em 2015 e tem mais de uma publicação já, dessa relação do Chicxulub com o Deccan da Índia, como um efeito antipodal, eu cantei essa pedra em 2009, 2010, junto ao Dr. Naor Souza, que foi professor de geologia da USP. Eu falei, você está me mostrando aí quando o asteroide bateu, se não me engano era Mercúrio que ele tinha me mostrado, e que teve um efeito antipodal do outro lado de Mercúrio, igual a bala, né? Quando o cara dá um tiro no peito, lá nas costas, tem um efeito antipodal, né? Analogamente, que seriam os vulcões na Terra. E os efeitos radioativos estariam não só no impacto no plasma, mas no efeito antipodal também. E isso é testemunhado pelo altíssimo teor de elementos de queda radioativa, tório, zircão, né? Vários elementos demonstradores de que houve uma atividade radioativa muito grande. Aí você pega esse fato só ligado a plasma, você já explica por que tem uma certa proporção em todo o planeta de elementos radioativos, né? Apesar que a proporção de elementos radioativos para elementos estáveis é muito baixa, né? 0,7% do urânio é radioativo, é 235, né? Mas o que acontece? Eu estou avaliando só o efeito de plasma, mas tem outros efeitos, igual o efeito piezoelétrico,
né? Eu já vou abrir aqui o artigo daqui a pouco. O efeito piezoelétrico, ele também, piezoeletricidade nuclear, Carpentier, Cardone, tem vários autores fazendo teste nisso, né, em concreto, em terremoto, como que nêutrons são expelidos em terremoto. Mas se num terremotozinho você tem nêutrons sendo expelidos, ocorrendo o efeito piezoelétrico nuclear, calcula o estrago que um asteroide faz em termos de múltiplos terremotos na Terra, movimentações tectônicas e tal. Então, quer dizer, a piezoeletricidade nuclear é outro efeito que, conjugado ao plasma, gera uma aceleração gigantesca de decaimento radioativo, envelhecendo rochas em milissegundos. Então, quando a geologia assume que o planeta Terra foi formado de trombada de asteroides, acreções, que a Lua foi formada num grandíssimo asteroide que bateu na Terra, arrancou um pedaço da Terra, formou a Lua, que o Vredefort caiu, tem uma cratera lá de 300 quilômetros lá na África, né, e é um fato verificável e tal. Gente, automaticamente a geologia não pode datar mais nada. Por quê? Porque acabou a constância de decaimento, tá certo? Então, essa é a primeira parte desse artigo, provando que os efeitos piezoelétricos eles acabam com a datação radiométrica, de forma que, se você ler de hoje em diante qualquer artigo científico falando em milhões e bilhões de anos, você pode pegar essa parte do artigo e as partes que dependem desse tipo de raciocínio geocronológico e jogar no lixo. Não tem lógica nenhuma mais milhões e bilhões de anos. Acabou. Né? Eu desafio qualquer cientista a vir aqui me confrontar nisso aqui, diante desses fatos que eu tenho apresentado. Tá certo? Aí o artigo que está no Jornal da Ciência que a gente fez, com colaboração de algumas pessoas, é que as contradições datacionais e geocronológicas uniformistas, né? Lembrando que o uniformismo foi abolido pela geologia, só ficou o atualismo, que seria as mesmas leis, né, que operam hoje, operavam no passado. Mas processos geológicos não são os mesmos. Por quê? Porque o passado está repleto de catástrofes, né? Então, esses uniformismos de constância de decaimento radioativo não existe mais, não existe mais, né? E as grandes contradições que, igual minha professora de geologia, quando eu fiz geologia na Universidade Federal, ela ficava revoltada em sala de aula porque ela levou duas rochas que eram uma do lado da outra para fazer datação, elas deram datas estupidamente distintas. Então isso é uma contradição. Só que eu achava que era só o caso dela. Aí a gente cita mais de 20 casos, publicações científicas de outros geólogos reclamando a mesma coisa. E tem ainda o viés, né, de desonestidade e de pressão da patrulha darwinista em torno desse assunto. Patrulha de ateu darwinista, que são inimigos do criacionismo terra jovem, qualquer coisa que derruba a idade da Terra, eles vão lá e atrapalham. São os vagabundos, esse povo. Né? Eles não estão pela ciência, eles estão pela ideologia ateia do modelo sacerdotal deles. Eles não estão pela ciência. O criacionista está pela ciência? Nesse ponto está, e está confirmando que não houve essas datas de milhões de bilhões de anos. Está desafiado qualquer cientista vir aqui. Tá certo? Aí o que acontece? Essas contradições publicadas,
que está aí no jornal, nesse artigo aí, isso pode ser explicado pelos efeitos antipodais, plasma, de piezoeletricidade nuclear, fonofissão, espalação, transmutação, que são efeitos baseados na aceleração de decaimento radioativo gerados por situações extremas, as quais são admitidas pela geologia na queda de grandes asteroides, na formação da Lua e na formação da Terra. Então, igual já falei no início, a geologia não pode datar mais nada. Por quê? Porque o que ela assume derruba o que ela defende em termos de constância de decaimento. Certo? E para fechar com chave de ouro, a gente cita aqui no artigo o pico de mutações que houve na humanidade. Então, tem várias publicações falando que houve um pico de mutações entre 5 a 10 mil anos atrás. O Gerald Crabtree, aquele que defendeu que a gente está mais retardado hoje do que no passado devido ao acúmulo de mutações, principalmente neurológicas, né? Tanto é que o artigo dele chama Frágil Intelecto, e por isso que o cérebro humano está caindo de tamanho, né? A gente já tem, os ancestrais nossos tinham cérebros maiores. Então, quer dizer, nós não éramos simiescos, macacos, a gente tinha cérebro maior, porque o macaco tem um cérebro pequenininho perto do nosso, né? Então, esse Geraldo Crabtree ainda fala que entre 2 e 6 mil anos houve um pico de acúmulo de mutações deletérias nos seres humanos. Quem que é esse cara? Esse Scopus dele é 121 e ele foi o que quebrou aquele paradigma velho há 40 anos atrás de que um gene produzia uma proteína. Ele foi o descobridor de que um gene produzia mais de uma proteína. Hoje a gente sabe que a gente tem em torno de 25 mil genes produzindo em torno mais de 5 milhões de proteínas. E graças a esse Geraldo Crabtree, que defende que a gente está ficando mais retardado. Bom, então o artigo vai explicar, tem uma grande descoberta aí do Lutero, Hector Lutero, que ele, quando eu expliquei esse assunto para ele falou assim, ué, então, se é assim, quanto maior o tamanho da cratera, maior deve ser a idade das rochas, porque acelerou mais o decaimento. Aí a gente pegou 200 astroblemas, né? 200 crateras, e estabeleceu uma linha de tendência onde o asteroide que é menor tende a ter menor idade, o maior tende a ter maior idade. Aí o efeito antipodal que a gente falou, né? Aí é um gráfico que a gente resume o atrito diferencial de carga, né? Aqui, a inconstância de decaimento derruba a geocronologia, datações radiométricas. Houve um pico de mutações deletérias entre 5 e 10 mil anos atrás, fato confirmado pelas múmias, que as múmias seriam os representantes da humanidade há 5 mil anos atrás. Você vai olhar quantas mutações as bichinhas tinham, mitocondriais, umas 300. E hoje a humanidade já catalogou 19.985 mutações mitocondriais. 891 mitocondriais, tá certo? A repetição de mesmas formas fósseis, que é uma publicação minha, de 2017, minha, do Everton e da professora da Federal Mariana Sá. Ela indica que essa repetição de formas fósseis revela um catastrofismo, um sepultamento de populações. Por quê? Porque
as modificações são fato, o ambiente muda a forma das plantas, dos animais, né? E você tem no registro fóssil uma repetição em vários locais, em vários tempos, separados por milhões de anos, das mesmas formas de vida. Ou seja, é chamado isso um paradoxo, uma anomalia. Né? Mas dentro do perspectiva catastrofista, que enxerga as camadas sedimentares como estratos dos rastros marítimos que circundaram a Terra, essa repetição indica apenas sepultamento de populações dos ancestrais fósseis. E aí não tem anomalia nem paradoxo nenhum, nem ad hoc nenhum para justificar a não previsão evolucionista, porque a previsão evolucionista era de que os fósseis deveriam ser bastante diferentes uns do outro, já que a fossilização é rara e eles estão separados geograficamente e por tempo, em milhões e milhões de anos. Então tinha que ser bem diferentão, né? Porque a tendência das espécies é se adaptar, modificar, como a própria teoria da evolução preconiza. Então a teoria histórica paleontológica, ela refuta a história da evolução, justo com a ferramenta da biologia evolutiva, que defende grande capacidade do ser vivo de se modificar. E não está modificado no registro fóssil, então demonstrando que o registro fóssil é prova de catastrofismo, não é prova de história da evolução coisíssima nenhuma, tá certo? Então eu vou ter que acrescentar aí no artigo uma parte, que eu vou até mostrar para vocês aqui, essa parte que eu vou acrescentar aqui no artigo, em primeira mão, né? Quem está me escutando vai ouvir pela primeira vez isso. Quando fala aqui, ó, um pedacinho do artigo, ele vai falar que a separação dos fósseis no registro fóssil conjuga o habitat, localização de antiturbiditos. Criado turbidito é quando esbarranca sedimentos profundo dos oceanos, criando fortes correntes de sedimentos. Densidade e flutuabilidade de corpo diferenciado vai segregar, vai separar também os fósseis. Capacidade de fugir das águas, sobreviver, né, a grande catástrofe, habitat mais continental, mais marinho. Então, e eu não acrescentei aqui, mas vou acrescentar, que é o tamanho, a granulometria das bactérias. Eles falam que as bactérias são os primeiros seres vivos, coisíssima nenhuma, ela está no fundão porque a lixiviação, que é a penetração de material carregado pela água para as profundezas da Terra, para o sulco da Terra, ela vai carregar principalmente coisas pequenininhas. E outra prova do que eu estou falando é que as bactérias mais pequenininhas vão estar mais no fundo. As bactérias médias e grandonas vão estar mais em cima, mostrando que é um efeito catastrófico de lixiviação e não de evolução das espécies. Até porque as bactérias que fotografam no registro fóssil, elas se repetem até hoje. Quer dizer, será que só bactéria que não evolui? Né? Tá bom? Mas tem muito argumento, gente. Tem muito argumento. E vou fechar aqui, porque já falei demais. Mas eu tinha falado das múmias, né, como uma prova de acúmulo de mutações, porque as taxas são baixas de acúmulo de mutações. E você tem um verdadeiro salto quando você pega a múmia e a humanidade hoje, de 300 mutações mitocondriais para 20 mil. Isso não é justificado por nenhuma taxa, mas isso é justificado por um pico de mutações. Assumir esse pico de mutações catastrófico implica em quê? Implica em erva mitocondrial mais recente, já que não houve uma taxa constante, houve um pico, então o número de mutações por tempo diminui o tempo, fazendo com que a erva mitocondrial fique
próxima erva bíblica. E por falar em Bíblia, a Bíblia também fala da queda de longevidade da população humana, que vivia 1000 anos nas genealogias bíblicas, depois passou a viver 200, 100 anos e hoje 70 anos. Isso, na minha interpretação e na interpretação do grandíssimo cientista Marcos Nogueira Ebre, isso é causado por fator genético. Não é só a mudança do ambiente, que também prejudicou muito a saúde do ser humano, mas não justificaria essa queda drástica de longevidade. Então, o fator genético é afetado principalmente por mutação. E mutação é gerada principalmente por radioatividade. Então, a gente percebe que a grande radioatividade afetou os sobreviventes dessa grande catástrofe. Aí você liga isso com a diferença, disparidade das hélices matriarcais primeiras. Essa disparidade só poderia ocorrer se as 3 estivessem expostas à radiação. Senão você não teria esses troncos tão pré-definidos geneticamente. Tá certo? Então isso só confirma o que a gente está falando, que houve uma grande catástrofe na Terra. Essa grande catástrofe explica o pico de mutações, explica a queda drástica de longevidade, derruba essa geocronologia doida que se baseia em constância de decaimento que não existe, pelos próprios fatos que a geologia admite. E o que mais? Aí mais vocês lêem o artigo, ele é pequenininho, só tem 477, fora, vai dar mais de 500 citações científicas, né? Mas só está tendo aí 477 na lista principal, mas no próprio artigo vai citar outros artigos que não coloquei na revisão final. Mas assim que tiver tempo eu coloco, tá? Um grande abraço, fique com Deus e qualquer dúvida sobre esse assunto, estou aqui no canal à disposição, né? Tem o WhatsApp 62 99 353 7606 e tem um e-mail, né? clinicaltrialinbrasil@gmail.com, geologiaatual@gmail.com também, e sodré@jornaldaciencia.com também são e-mails que a gente utiliza e responde por meio deles no Facebook. A gente tem a comunidade Cristianismo versus Evolucionismo, sempre a gente participa lá, tá bom? Um grande abraço. Agora a dificuldade para desligar.